nós vamos falar sobre a água, tá? Nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse recurso natural indispensável para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência do nosso planeta, dos animais, das plantas, enfim. Eu acredito que assim como o ar, não é isso? É de fundamental importância para a nossa sobrevivência. Então, sem mais falatórios, e vamos para a nossa aula de hoje. Bom, nós vamos falar sobre o ciclo da água, principalmente, né, de como é a classificação da água e sua utilidade na nossa vida, na vida do ser humano. O ciclo da água, ele é um permanente processo de transformação da água na natureza, ou seja, é uma coisa permanente que existe sempre, né, o ciclo da água na natureza. Ele passa de um estado para outro, né, vocês sabem que a água ela se apresenta na natureza em 3 estados, no estado líquido, como por exemplo a água dos rios, dos lençóis freáticos, no estado sólido, que é em forma de gelo, nós temos como representante as geleiras dos polos, e em estado gasoso, que é as nuvens, né, das chuvas. Bom, essa transformação, ela é a circulação da água, dá-se o nome de ciclo da água ou ainda ciclo hidrológico, tá? Então, o ciclo da água pode ser chamado, esse processo permanente da água, que ela vai passando em seus 3 estados, pode ser chamado como ciclo da água ou ciclo hidrológico, tá? Ele se desenvolve através dos processos de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. São esses processos que nós vamos conhecer a partir de agora, então, por favor, fiquem atentos para que vocês possam entender cada um desses processos que a água passa na natureza, em seu ciclo. Bom, nós temos aqui uma representação, eu coloquei essa imagem para que vocês possam entender melhor como que acontece o ciclo da água na natureza. Nós temos aí os lençóis freáticos. Eu não vou passar o cursorzinho, porque toda vez que eu passo assim, aí passa de slide, tá? Mas eu vou tentar aqui. Se passar, eu vou. Bom, aqui nós... Olha só. Viu como dá problema? Bom, pronto. Então, eu não vou passar o cursor, tá? Vamos lá. Nós temos aqui como exemplo, né, essa imagem, para que vocês possam entender melhor os processos do ciclo da água na natureza. Nós temos os rios, tá? E aí acontece a evaporação, que é quando a água dos rios ela é evaporada através do aquecimento pela luz solar e ela evapora, ela sobe para a atmosfera. Então ela forma nuvens, que aí dá o processo de condensação. Essas nuvens elas ficam carregadas, tá? Por gotículas de água que evaporaram dos rios, dos oceanos, dos mares, e aí ela fica carregada, então ela descarrega novamente no solo, na superfície terrestre, que dá o nome de precipitação, né? As precipitações são as chuvas. Quando ela chega no solo, na superfície terrestre, ela é absorvida, ou seja, ela é infiltrada no solo e ela vai direto para os lençóis subterrâneos, tá certo? E aí as plantas, quando essa chuva cai nas plantas, que molha as plantinhas, elas pegam essas gotículas de água que é necessário para o desenvolvimento das plantas, e essas gotículas que ficam nas folhinhas em cima, elas voltam novamente para a atmosfera pelo processo de transpiração. Nós vamos ver mais detalhadamente cada um desses processos do ciclo da água na natureza, tá? Bom, vamos lá. O primeiro deles é a evaporação. Como que acontece o processo de evaporação no ciclo da água na natureza? O calor irradiado pelo sol aquece a água dos rios, dos lagos, dos mares, dos oceanos, ocorrendo o fenômeno da evaporação. Nesse momento, ocorre a transformação do estado líquido da água para o estado gasoso, à medida que se desloca da superfície da Terra para a atmosfera, que foi o que vocês puderam ver ali na imagem anterior. Nós temos como exemplo de evaporação aqui 2 imagens, tá, que eu coloquei para vocês. A primeira
de roupas secando no varal, então as roupas estão úmidas, e aí quando o sol irradia sua luz nas roupas, na superfície terrestre, a água que está nas roupas, ela é evaporada para a superfície. Um outro exemplo também que nós temos é a água dos rios. Vocês podem ver aí acontecendo o processo de evaporação. Quando o sol aquece a água, essa água ela vai se transformando em estado gasoso e ela vai subindo do estado líquido para o gasoso e ela vai subindo para a atmosfera. Bom, no processo de condensação, o vapor da água que evaporou dos lagos, dos rios, dos oceanos, ela esfria, se acumula na atmosfera e se condensa na forma de gotículas, né? O que formarão as nuvens e os nevoeiros. Então, quando a água ela é esfriada num determinado camada da atmosfera terrestre, ela se condensa, se forma em gotículas e assim ela forma as nuvens, os nevoeiros, tá? Neste momento ocorre o processo de condensação, ou seja, a transformação do estado gasoso da água para o seu estado líquido, sendo as nuvens, as gotículas de água líquida suspensas no ar. Nós temos um exemplo aqui das nuvens, né? Isso é a água no seu processo de condensação, quando ela passa do estado gasoso para o estado líquido. Quando ela passa desse estado gasoso para o líquido, ela faz com que as nuvens fiquem carregadas, tá? Quando as nuvens ficam carregadas, né, acontece aí o processo de precipitação. Vamos entender. Com muita água condensada na atmosfera, se inicia o processo de precipitação, onde as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva, né? Então, as grandes chuvas, elas são as precipitações. Em regiões muito frias, a água condensada passa do estado gasoso diretamente para o estado líquido, né? Rapidamente. Para o estado sólido, rapidamente, formando assim a neve ou o granizo, né? Então, isso acontece muito nas regiões do sul, né? Isso mais para o sul, descendo, próximo aos polos, tanto na região mais sul como na região mais norte, que as temperaturas são muito frias, são baixíssimas, abaixo de zero, e daí as gotículas, quando elas caem no solo, elas passam do estado líquido diretamente para o estado sólido, em forma de granizo ou neve. Eu coloquei duas imagens aqui, uma de uma chuva caindo e a outra de um lugar cheio de neve, cheio de granizo, para que vocês possam entender melhor. Bom, no processo de infiltração, o vapor da água condensado cai sobre a superfície terrestre, não é isso? As chuvas, a água das chuvas, as gotículas das nuvens caem na superfície terrestre, tá? E aí ocorre o processo de infiltração, que é uma parte dessa água ela alimenta os lençóis subterrâneos. Então, uma parte da água que é absorvida pela terra, tá? Pela terra, ela vai direto para os lençóis subterrâneos, os lençóis freáticos, que são aqueles rios subterrâneos que existem, né, abaixo da superfície terrestre e que alimentam os rios, tá? Nós sabemos dessa questão, que os rios eles são alimentados pelos lençóis freáticos, pelos lençóis subterrâneos. Bom, a transpiração. A parte da água que se infiltrou no solo, ela pode ser absorvida pelas plantas, tá? Que é necessário para o desenvolvimento da planta. E depois de utilizá-la no seu desenvolvimento, a plantinha, ela devolve o restante dessa água que ela utilizou, que não vai mais precisar, ela devolve para a atmosfera pelo processo de transpiração, tá? Então, esses são os processos do ciclo da água, ok? Bom, por que a água é tão importante na nossa vida, na vida do ser humano? Claro, sem água não se vive, sem água não se vive, né? Não se sobrevive, não tem como sobreviver sem água. Bom, a água ela é indispensável para a manutenção da vida, ela é encontrada na natureza e está distribuída nos rios, nos lagos, nos mares, nos oceanos, nas camadas subterrâneas,
e nas geleiras também, tá? O ciclo da água na natureza ela é fundamental para a manutenção da vida no planeta. Então, o ciclo da água ela é indispensável para que haja esse equilíbrio natural das coisas no nosso planeta, visto que vai determinar a variação climática e interferir no nível dos rios, dos lagos, dos mares e dos oceanos. Então, ela é indispensável para o equilíbrio natural das coisas. Tanto é que com o aquecimento global, com essa questão da poluição das águas, está havendo hoje em dia um desequilíbrio natural das coisas no nosso planeta. Por isso que a gente sofre com regiões desérticas, não é isso? Com as temperaturas altíssimas, exatamente porque o homem ele está influenciando de forma negativa no processo natural da água no nosso planeta. Bom, classificação da água. Vamos entender, existem vários tipos de água, né, na natureza. Quando nós falamos em água, sempre pensamos naquela água que nós utilizamos para beber, para tomar banho, para preparar os alimentos, para lavar a nossa roupa. Entretanto, existem vários tipos de água no planeta, cada um com as suas características, cada um com sua peculiaridade. Bom, de acordo com a salinidade, podemos dividir a água em doce, salobra e salgada. A água doce, né, ela apresenta pouca quantidade de sal, ou seja, cloreto de sódio. Sendo assim, apesar do termo, devemos deixar claro, tá, que ela não apresenta açúcar, né? Ela só tem baixo teor de salinidade, baixo teor de sal em sua composição. Essa é a água mais utilizada pelo homem e encontra-se disponível nos rios, nos lençóis freáticos, né? Isso, nos lagos, nas reservas subterrâneas. Estima-se que a água ela represente apenas 2,5% do total de água no planeta, né? A água doce, ela representa apenas 2,5% do total de água existente no planeta. Então, todo o restante é água salgada. Então, por isso a importância de nós preservarmos essa água doce, para que nós, né, não fiquemos aí sem água futuramente. Bom, a água salgada é aquela rica em sais dissolvidos, principalmente o cloreto de sódio. Nós temos como exemplo a água dos mares, dos oceanos. Ela compõe cerca de 97,5% de toda a água existente no nosso planeta Terra. Então, é bastante água, né? Isso em comparação à água doce que existe no nosso planeta. Bom, já a água salobra, ela apresenta características intermediárias, ou seja, possui mais sais que a água doce e menos sais que a água salgada. Ela é comum em áreas onde o rio se encontra com o mar, né, que há um equilíbrio, tá? Onde a água doce se encontra com a água salgada e há aquela mistura formando a água salobra. Nós temos como exemplo a água dos mangues, a água que está presente nos mangues. É um exemplo de água salobra. Bom, há também a água potável, que ela é própria para o nosso consumo. Podemos citar outros tipos basicamente, como a água potável, a água mineral, a destilada e a deionizada, tá? A água potável, ela pode ser definida como água doce, própria para o nosso consumo, tendo características de não possuir cor nem cheiro, né? Não tem micro-organismos patogênicos, ou seja, que vão fazer mal à saúde, e apresenta alguns importantes minerais naturais, tá? Então, a água potável, ela é própria, ela se apresenta em condições perfeitas para o nosso consumo. Bom, a água mineral, por sua vez, ela pode ser definida como aquela que possui características fisioquímicas que promovem benefícios aos seres humanos. Essas águas, elas são mais enriquecidas em sais minerais quando comparadas às outras e são classificadas de acordo com sua composição química, fontes e propriedades medicinais. Geralmente, a água mineral, ela é um tipo de água potável, tá? Então, a água mineral, ela é enriquecida, né, com sais minerais
com componentes que são muito importantes para a nossa saúde. Ela é mais enriquecida que a água potável, que a água que a gente pega na torneira. Então, há digamos assim, uma concentração maior de sais minerais que são indispensáveis para a nossa saúde, tá? E que também possuem fontes medicinais. Então, é como se elas fossem serviço de remédio para nós. Serve de remédio, né, em alguns casos. Bom, é importante vocês dizerem onde que nós encontramos essa água mineral. Nos lençóis subterrâneos, tá? Porque quando quando acontece o processo de infiltração, que é a água que vem das chuvas, que cai na superfície terrestre, ela é infiltrada, né, nos lençóis subterrâneos. Então, como se ela passasse por um filtro natural, tá? Um filtro natural onde existem aquelas camadas de areia, de argila, e quando ela vai descendo, ela vai sendo filtrada, tá? E vocês sabem que no próprio solo existem os componentes como o alumínio, tá? Existem muitos sais, né? Isso, muitos componentes que são importantes. Então, esses componentes, eles vão sendo acrescentados a essa água. Quando chega nos lençóis subterrâneos, nos lençóis freáticos, ela chega, apresenta-se como água mineral, tá? Bom, já a água destilada é aquela produzida em laboratório com o uso de um destilador. A principal função desse aparelho é retirar os sais da água, deixando ela pura, sem nenhuma substância dissolvida. Sua utilização ela é frequente em laboratórios, na fabricação de medicamentos e na fabricação de baterias de carros também. Além disso, alguns pesquisadores defendem, né, a ingestão dessa água, mas como ela é retirada principalmente os seus sais minerais, então não vai fazer mal, mas também não vai acrescentar muito, né? Mas existem pessoas que já consomem a água destilada. Bom, já a água deionizada é aquela submetida a processos para a remoção de íons, tá? Então, tira os íons presentes na água e ela é usada em laboratórios de pesquisa, na indústria farmacêutica, na indústria eletrônica, alimentícia, entre outros campos. Vale destacar que, apesar de não apresentar substâncias iônicas, esse tipo de água possui suas substâncias moleculares, tá? Então, a única coisa que diferencia ela da água destilada é que nela retira-se os íons, né? Então, ela fica ainda mais pura, tá? Bom, existem também a água contaminada e a água poluída. Os dois tipos que surgiram em decorrência da falta de conscientização sobre a preservação desse importante recurso natural, ou seja, o homem não se conscientizou e contaminou e poluiu a água, né? A água poluída é aquela que apresenta modificações em suas características físicas e químicas, né? Que alteram, por exemplo, sua cor, o seu cheiro, o seu sabor. Já a água contaminada é aquela que possui substâncias e organismos capazes de transmitir doenças, né? Essas águas não devem ser consumidas, pois podem colocar em risco a saúde humana, tá? Então, é importante nós nos conscientizarmos de que nós não devemos jogar sujeiras, jogar lixo, jogar produtos que possam contaminar, que possam poluir a nossa água, porque hoje em dia existem muitas doenças que é causada devido à poluição das águas, né? Essa contaminação das águas, a maioria das pessoas no nosso planeta, elas não têm acesso à água potável, então elas consomem essa água poluída, elas consomem essa água contaminada, que ao ingerir essa água, elas contraem doenças como, por exemplo, diarreia, vômito, que a gente vê muito, que é muito comum hoje em dia. Então, como prevenir essas doenças? Consumindo água potável, principalmente. Hoje em dia, infelizmente, nas nossas casas, nós temos que comprar água mineral, né? Isso porque a nossa água, ela é poluída. Então, nós não temos no nosso rio uma água potável, nós temos nos nossos rios água poluída, né? Então, quando a gente consome, muitas vezes a gente consome essa água
do rio, a gente sente uma dor de barriga, a gente sente, a gente pode ter diarreia, pode causar vômitos, né? Podemos ter uma infecção intestinal graças a essa poluição dessas águas, infelizmente. Bom, como que nós utilizamos a água no nosso dia a dia? Em tudo, basicamente, em tudo, né? Nós banhamos, nós comemos, nós bebemos, então nós lavamos a nossa roupa, né? Então, em tudo que você imaginar, a gente usa água, né? A água ela é um recurso natural de valor inestimável, ou seja, não tem preço, sendo indispensável para a vida e para a manutenção dos ciclos biológicos, geológicos e químicos que mantêm os ecossistemas em equilíbrio, né? Trata-se também de um insumo essencial para o desenvolvimento da civilização, uma vez que é necessário para a agricultura, para os processos industriais e até mesmo falando em questões de aspectos culturais e religiosos. Nós sabemos que também nos processos culturais e religiosos a água também é utilizada, tá? Então, mais motivos para que nós tenhamos, para que nós possamos valorizar a água no nosso dia a dia. Então, não desperdiçar a água, usar com responsabilidade, usar com ponderação, para que nós tenhamos sempre água na nossa vida. Bom, apesar de sua importância, as pessoas continuam poluindo, nós continuamos poluindo os rios, destruindo as nascentes, que infelizmente, quando a gente destrói a plantação, a vegetação de uma nascente de um rio, a gente está matando esse rio, né? E a gente também desperdiça muito a água, como se fosse um recurso que não tivesse fim, tá? Mas tem. Na verdade, de toda a água existente no planeta, apenas 2,5% é doce e é indicada para consumo, porque o restante dela, né, é de água salgada, então não é indicada para consumo. E lembrando que desses 2,5% de água doce, 98% dela está escondida nos lençóis subterrâneos. Uma vez que há pouca água disponível para o consumo humano, torna-se fundamental preservar os recursos hídricos do nosso planeta e garantir assim a sobrevivência de animais, de plantas e nossa também, né? Para isso é necessário fazermos o quê? Implantação de um sistema de reaproveitamento de água da chuva, que já existem em alguns lugares, onde é reaproveitada a água das chuvas, nós sabemos. Redução do desmatamento, uma vez que as plantas fazem com que mais água seja absorvida pelo solo, abastecendo os lençóis freáticos, tá? E, infelizmente, essa questão da derrubada das árvores está muito intensa no nosso país. Existem campanhas e mais campanhas para que se preserve o Pantanal, para que se preserve a Mata Atlântica, para que se preserve a Amazônia. E a cada dia que passa, a porcentagem é mais alta de desmatamento. Então, está faltando uma conscientização do ser humano. Há questões que envolvem dinheiro, infelizmente, né? Envolvem poder, tá? Então, tudo isso está muito relacionado para esse desmatamento da nossa Amazônia, do nosso pulmão do mundo, que é tão indispensável para o equilíbrio no planeta. Então, é importante que nós nos conscientizemos disso, de que há necessidade de nós pararmos com a poluição das águas, com o desmatamento das florestas, para que a gente possa ter aí um futuro garantido, um futuro com boa qualidade de vida para nós e para as próximas gerações que virão, tá? Bom, a atividade de hoje que vocês vão fazer é do livro, certo? Vocês vão fazer a primeira atividade da página 102 a 105 e a segunda atividade da página 111 a 114. O que eu quero pedir para vocês, além disso, além dessas duas atividades, é que façam uma pesquisa, tá? Que pesquisem alguns projetos de preservação da água no nosso planeta. O que é que se está sendo feito para preservar, para melhor aproveitar a água no nosso planeta. Então, façam uma pesquisa, escolham aí um projeto, não sei, um projeto, o que se está sendo feito para preservar, para melhor utilizar a água de forma responsável, de forma consciente no nosso planeta, tá? Façam uma pesquisa direitinho, bem bonito, e mandem para a tia Lúcia, tá? E respondam
todos um bom dia, ótima aula, fiquem com Deus.